O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, neste quinto domingo da Páscoa, nós somos convidados a voltar ao cenáculo, local da última ceia. E quem narra esse trecho é o evangelista João, a partir do capítulo 13. O Evangelho de João, ele tem duas partes. A primeira parte é chamada Livro dos Sinais, começa do primeiro capítulo até o 12. Não aparece neste Evangelho a palavra milagres ou milagre, mas sinal. A transformação da água em vinho foi o primeiro sinal. O segundo sinal, a cura do cego de nascença, e assim por diante. Os sinais, estes que Jesus realiza, apontam para o último grande sinal, que a partir do capítulo 13, já nós verificamos. E começa a segunda parte do Evangelho de João, que é chamado o Livro da Glória. Ou seja, os sinais preparam para o maior de todos os sinais. E aqui o evangelista nos surpreende. O maior de todos os sinais é a cruz, é a morte, que no contexto do evangelho de hoje não é derrota. Pelo contrário, é vitória. A cruz, a morte indicam que aquele que assumiu a cruz e a morte o fez por um grande amor. Por isso começa a glorificação do Pai. Glória, no contexto do Evangelho de São João, significa manifestação do amor divino. Jesus manifesta o amor divino na cruz, entregando a vida. Por isso, naquele momento, começa a glorificação de Deus, que é capaz de descer, que é capaz de abraçar a cruz, que é capaz de morrer para nos salvar. E aí o início do Evangelho, depois que Judas saiu do cenáculo. Judas era um discípulo. Judas fazia parte do grupo dos 12. Judas era íntimo de Jesus. Judas estava na ceia. Judas estava sentado ao redor da mesa. Judas era amado por Jesus. Mas Judas aqui representa aquele que sai desse modo de vida e não aceita viver desta forma como Deus propõe e vive. Judas interpreta a morte e a cruz como desgraça, como destruição simplesmente. Não é capaz de entender os sinais, o significado dos sinais. As ações maravilhosas de Deus que preparam para essa grande ação de entrega, de doação do próprio Filho. E aqui Judas, ele pode ser atualizado também na nossa vida.
quando nós não nos sentimos bem estando ao redor da mesa, quando nós não queremos proximidade, intimidade com Deus, com os outros, quando nós nos fechamos ao verdadeiro amor, que exige renúncia, sacrifício e também cruz. São Paulo vai dizer na primeira leitura de hoje, tanto Paulo e Barnabé, que é preciso, diz os dois, sobretudo Paulo, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. O sofrimento aqui também nos prepara, ou nos abre para acolher aquilo que é essencial na vida. E Paulo recomenda, irmãos, aos outros discípulos, permaneçam firmes na fé diante do sofrimento, da cruz. Judas não permaneceu firme na fé. Judas não aceitou o sofrimento. Judas recusa a amizade de Jesus. Judas recusou a comunidade. Quando a gente se afasta da ceia, quando a gente se afasta da Eucaristia, quando a gente se afasta da igreja, quando a gente se afasta até de um serviço dentro da comunidade, nós estamos agindo como Judas. É importante o verbo usado pelo evangelista. Repita com o padre: Judas saiu, desapareceu, foi embora, nem olhou para trás. Agora eu preciso repetir, porque aí o padre está usando outros termos para a gente entender. E o que aconteceu com Judas? Você já sabe. Olha o que acontece conosco quando a gente recusa viver o verdadeiro amor. Encontrar o verdadeiro significado também do sofrimento, da cruz. E um dia, sem dúvida alguma, também a morte que chegará também a todos nós. E aí vem algo muito importante que Jesus vai dizer logo a seguir, porque Jesus, até o último momento que ajudava Judas, pega na mão de Judas, serve, o seu corpo a Judas. Podemos dizer que Judas comunga. Aqui está a gravidade. Judas comunga. E depois abandona, depois trai por dinheiro, por 30 moedas de prata. Olha a gravidade do comportamento de Judas. Mas esse comportamento de Judas pode se repetir também em nós. Nós também estamos ao redor da mesa, nós também comungamos, mas quando vem às vezes o sofrimento, a gente abandona, não aceita. E aí Jesus vai dizer aos outros, repita com o padre: filhinhos. Como é que é? Que linguagem bonita, que termo bonito. Filhinhos. Olha a ternura de Jesus. Tenta imaginar alguém que está prestes a morrer. Usar essa expressão, filhinhos. Ou seja, ele está, podemos dizer, plenamente marcado pelo grande amor. Não é o sofrimento, não é a cruz, não é a morte, não é a traição de Judas que muda este modo de vida de Jesus. Por isso que ele chama os outros apóstolos, mas também a nós hoje, filhinhos. Repita com o padre: por pouco tempo estou ainda convosco. Está falando do que aqui? Da morte. Que ele vai morrer, que ele não vai ficar mais junto com eles da forma que ele estava, vai mudar esta presença, que eles precisarão fazer esta passagem de fé. Aqui há, podemos dizer, uma relação do Jesus histórico, aquele que caminhou, que nasceu, se encarnou, e se tornou criança, se tornou adolescente, jovem, depois na vida adulta começou o seu ministério com 33 anos, já vai acontecer a sua morte. Esse Jesus histórico, aqui nós vamos observar uma passagem que Jesus faz, dele na história, para ele depois da morte glorificado. É chamado Cristo da fé.
Imagine a comunidade de João ouvindo essas palavras, porque a maioria não viu Jesus ressuscitado. E esta comunidade, sem dúvida alguma, sentia muito a ausência de Jesus. O Jesus histórico. E aí ele vai dizer de maneira muito clara: por pouco tempo estou ainda convosco, mas eu vou me fazer presente na vida de vocês de uma forma diferente agora. Qual é a forma? Só as mulheres. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Vocês prestaram atenção nas palavras de Jesus? Ele não pede para nós amar Ele. Ele pede para nós amarmos os outros. Quando alguém diz: eu amo Jesus, mas odeio os outros, essas palavras aqui o contradizem, denunciam a mentira. Jesus diz: para eu me fazer presente na tua vida, você tem que amar os outros como eu amo. Por isso que o mandamento do amor é desafiador, é exigente, mas é libertador. Olha o que aparece no finalzinho do Evangelho, né? Aqui está algo muito importante que Jesus revela para nós: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha o resumo, olha a simplicidade, olha a clareza de Jesus. O que define um discípulo dele, aquele que segue Jesus? Amor aos outros. Até nisso Jesus não foi egoísta, né? Não foi narcísico. Ou seja, não pediu que a gente o amasse, pelo menos aqui nesse contexto do cenáculo, da última ceia. Pediu que a gente ame os outros. E quando a gente o faz, a gente está sendo discípulo e ele se faz presente. E é só a gente observar no decorrer da história, quando o amor de Jesus é vivido, ele, podemos dizer, é percebido, é reconhecido, é encontrado. Não é assim na vida da gente? Quando a gente vive um amor verdadeiro e autêntico, as pessoas com facilidade, através desse amor que a gente vive, encontram Deus. Sobretudo num contexto de doença, de sofrimento e de cruz. Eu termino, querida comunidade, retomando o salmo de hoje. Eu gosto muito dos salmos, e vocês também, né? É o Salmo 144. Olha o que diz o salmista sobre Deus. Repita com o Padre: misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é misericórdia, é piedade. Agora vem umas definições de Deus que é maravilhosa. Ele é amor. Ele é paciência. É compaixão. Atenção, olha o que aparece logo a seguir. Pronuncie, colocando vida aí. O Senhor é muito bom. É bom? Por que o Senhor é muito bom? Porque é amor, porque é paciência, porque é compaixão, porque é misericórdia, porque é piedade. E agora vem o mais importante, vamos repetir: o Senhor é muito bom para com todos. Só para alguns? Só com alguns? Só com aqueles que andam no reto caminho? Só aqueles que vêm à igreja? Só aqueles que praticam o bem? Só aqueles que rezam? Só aqueles que professam a fé?
Só com os católicos? Olha como a palavra é clara. O Senhor é muito bom para com todos. Agora vem um gesto bonito. Mulheres, me ajude. Sua ternura abraça toda criatura. É muito bom para com todos. Sua ternura, seu afeto, seu carinho, abraça toda. É muito bom para com todos. A sua ternura abraça toda criatura. Olha o que significa amar. Amar todos, sem distinção e de maneira gratuita. Assim é Deus. E é isso que Ele nos pede, para sermos discípulos dEle e para revelá-lo no mundo. O que mais revela a Deus no mundo é a forma como nós amamos. O que mais esconde Deus no mundo é a forma como nós não amamos. Por isso que a igreja diz de maneira sábia, quando alguém perdeu a fé em Deus, virou ateu ou crítico de Deus e da igreja, nós também somos um pouquinho responsáveis. Porque nós pode ser que ajudamos essa pessoa a duvidar do amor de Deus, a partir do nosso exemplo ou testemunho contrário àquilo que Deus pediu. Que o nosso amor, inspirado pelo Salmo de hoje, testemunho de Deus nos ajude, possa ser muito bom para com todos. Que a nossa ternura possa abraçar toda a criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.